E aí, pessoal, tudo bem? Continuando então mais um episódio da nossa série de tutoriais de JFlap, né? O episódio de hoje é sobre gramáticas. Eu vou assumir que vocês já viram outros episódios anteriores da série, de expressões regulares, autômatos de pilha, finitos, enfim. Não porque o do episódio de hoje depende muito deles, mas é porque a gente vai passar por algumas coisas deles e a interface geral do JFlap fica mais fácil de entender se você já viu esses outros episódios. E também porque gramáticas, que é o que a gente vai estar vendo hoje, é um conteúdo que aparece bem depois no semestre de linguagens formais, né? Mas então, vamos começar. Tá aqui a nossa pasta, né, que tem os outros exemplos. Vamos abrir o JFlap. Lembrando, né, dos outros episódios que a gente está deixando aqui nas preferências, vem aqui em preferências e set the empty string character e coloquem epsilon, porque por padrão o JFlap é lambda, vamos deixar epsilon, que é o que a gente usa na disciplina. Quando fizer isso, vai criar um jflap preferences.xml na mesma pasta que está o JFlap. Certo, eu deixei alguns exemplos prontos aqui de gramáticas, mas para a gente poder começar de uma forma mais fácil, vamos abrir diretamente aqui, vindo em Grammar. Vai aparecer essa janela aqui, onde vai ter a regra de produção. E só lembrando, né, que eu não vou explicar exatamente o que são, como fazer gramáticas nesse episódio, e sim eu vou explicar como usar o JFlap para nos ajudar a fazer essas gramáticas e poder usar o poder do computador e dos algoritmos feitos pelos criadores do JFlap para nos ajudar a criar e testar gramáticas. Assim como a gente fez com autômatos e expressões regulares nos outros episódios. Aqui, quando a gente abre a gramática, vai ter uma regra de produção, vai uma linha vazia. Aqui vai ser em LHS left hand side, é o lado esquerdo da regra de produção, e aqui é o right hand side, lado direito da regra de produção. A gente pode aumentar essa linha, né, aqui, e é meio bugado o JFlap, então tem que clicar de novo. Para começar, então, a gramática, nós começamos aqui escrevendo o nosso símbolo inicial, e a gente sempre faz S, e a gente vai dar Enter para colocar o S. O primeiro tem que ser o S, né, que vai ser o ponto de entrada. O ponto de entrada tem que sempre ser a primeira regra de produção. E uma coisa que a gente faz nas aulas, eu vou inventar aqui uma gramática que não interessa muito o que, é que ela faz. Uma coisa que a gente faz é, por exemplo, digamos que a gente quer botar um não terminal, ou seja, o S pode gerar um não terminal X ou um não terminal Y. Nas aulas a gente faz isso, né? Uma barrinha para ficar mais fácil para a professora poder entender o que a gente está fazendo. No JFlap não funciona assim, certo? Caso a gente queira fazer essa regra, a gente teria que fazer em uma linha e na linha de baixo a outra regra, certo? Mas isso é só uma especificidade do JFlap. E como fazer gramáticas é só isso. Então você vai aqui e vai criar o que você quiser. Mas para a gente poder testar aqui algumas das configurações, eu vou abrir um exemplo. Para abrir um exemplo é que nem como a gente viu nos outros episódios, né? Vem em File, Open. Eu vou abrir aqui esse aqui. Bom, não vem muito ao caso a gramática em si, não se atenham muito a isso. Para a gente poder começar, eu vou começar aqui pelo Convert. Depois eu vou falar sobre como testar a gramática, que talvez seja uma parte mais importante. Vou estar deixando a minutagem aí aparecendo no vídeo para caso quem queira só ver como fazer, como testar a gramática. Eu vou falar primeiro do Convert. Bom, aqui temos 4 opções. Nem todas elas são interessantes pra gente. Por exemplo, o Transform Grammar, ela faz a gramática livre de contexto ficar na forma normal de Chomsky, que é uma coisa que a gente não vê na disciplina, então talvez não seja muito interessante para todos. Aqui, dessas 2 opções, são 2 formas diferentes, mas que chegam no mesmo resultado final, similar, né? Equivalente, que é para converter uma gramática livre de contexto, context free grammar, para um pushdown automaton, que é só um autômato de pilha, certo? E aqui eu uso o método de parsing LL e esse aqui eu uso o método de parsing SLR1, se eu não me engano. É interessante ver para quem se interessar sobre parsing, né? É uma coisa interessante para compiladores. Enfim, já vou mostrar esse aqui e o convert right linear grammar to FA é converter uma gramática regular, né, right linear, para um finite automaton, um autômato finito. Vamos primeiro ver como essa aqui é uma gramática livre de contexto. Vamos converter para um pushdown automaton. Esqueci de mencionar. O método mais parecido com como nós fazemos autômatos de pilha em aula é esse aqui, é o LR. Então, não vamos usar o LR, vamos usar o LR. Novamente, como nos outros exemplos de autômatos, enfim, dá pra gente fazer passo a passo aqui, como eles querem que a gente faça, mas a gente pode só vir aqui em Show All, Create Selected,
done, conversion finished, e daí a gente só vem aqui em export, vai abrir em outra aba aqui o nosso autômato de pilha equivalente à gramática. Só lembrando uma coisa, né, que gramáticas e autômatos fazem coisas diferentes, né? Autômatos eles reconhecem linguagens e gramáticas elas constroem linguagens, certo? Mas para o JFlap a gente consegue fazer mais ou menos uma conversão do que eles fazem. E a outra opção aqui, né, é uma Right Linear Grammar, né, que é uma gramática regular e livre de contexto, né? A gente pode até testar o tipo de gramática aqui no test for grammar type, que é uma right linear grammar, né? Que é uma gramática regular e livre de contexto. Então a gente pode também converter para um autômato finito essa gramática. Mesma coisa do outro. A gente só vai em show all, create selected, done, export, e daí vai nos gerar um autômato finito. Lembrando que só vai conseguir fazer essa geração se for uma gramática daquele tipo especificado, né? Que é o right linear. Bom, e agora vamos falar sobre input, que é onde a gente vai testar a nossa gramática, né? Colocando o input e vendo se a nossa gramática consegue construir esse input que a gente está colocando, certo? Temos diversas opções para fazer isso, nem todas elas nos interessam, algumas são mais específicas, né, sobre a teoria. Nós temos, por exemplo, as parse tables, o que eu não vou cobrir nesse vídeo, mas quem achar interessante pode dar uma olhada, não convém muito na disciplina de linguagens formais. Também nós temos a CYK parse e a sua versão de múltiplos inputs. Não vou passar por ela também, por isso ela é só uma versão melhor da principal que a gente vai estar passando, que é a brute force parse. Clicando aqui no brute force parse, então vamos focar nesses três aqui, né? Vamos falar no brute force parse. É aqui onde a gente coloca o nosso input. E eu nem me lembro qual que é a gramática que eu fiz em específico, mas vamos colocar qualquer coisa aqui. E daí assim que tu coloca o seu input aqui, lembrando que você pode aumentar o tamanho, né, do texto, e você dá start. E aí daqui vai dar string accepted ou não, né, caso essa input não seja reconhecido pela sua gramática. E daí você vai dando step, e olha que interessante, a partir dos não terminais, ele vai gerando, né, baseado nas regras de produção que você fez, sua palavra, certo? No caso, essa gramática é bem simples, então vai ser uma árvore bem engraçada de se olhar. Outro método que tem é o Multiple Brute Force Parse, que a gente pode colocar vários aqui. E aí, daí, para rodar esses múltiplos, a gente clica no que a gente quer e dá Start. E daí vai ser só a mesma visão de antes, só que agora tem várias opções de input aqui. Esse aqui não dá para dar step, que deu string rejected, baseado na regra que a gente fez aqui. Esse aqui foi aceito. E também, por último, nós temos o User Control Parse, que ele é interessante no sentido de nós que vamos escolher quais regras que a gente vai escolher para continuar, para fazer o step, né? Então, do S a gente pode fazer tanto esse aqui, que gera AS, ou esse aqui que gera BX. A gente pode fazer, engraçadamente, escolhas erradas. A gente pode usar esse aqui, perdão, tô dando start, é para dar step. E, enfim, a gente vai escolhendo os verdes aqui, né, que são os não terminais, e essa derivação não é produzida, não é suportada por essa produção. Enfim, esse é mais controlado pelo usuário, caso você queira testar na mão e não consiga visualizar tão bem. Um problema com o Brute Force Parse é em inputs muito grandes. Por exemplo, se a gente for vir aqui nesse outro file nesse outro arquivo que eu criei, que é esse exemplo 2, esse tipo de gramática é uma gramática livre de contexto. E se eu não me engano, essa gramática ela é para construir uma linguagem onde o número de A e B é igual. E o problema disso é que para um input muito grande, ele trava completamente o computador e a JVM não aguenta, simplesmente. Meu computador, os ventiladores do meu computador já estão muito rápidos, fazendo muito barulho, então eu vou até parar. Resumidamente, ele não vai conseguir gerar. Então, por isso que serve o CYK parse, mas o CYK parse, ele tem uns probleminhas nessa versão, e eles nunca mudaram isso, e teria que fazer algumas mudanças na forma como eu escrevi essa gramática, mas você não vai dar muito de cara com esse problema. Eu recomendo também a leitura da página da Wikipedia e dos slides. Eu só não tenho acesso aos slides aqui no momento, mas eu recomendo vocês verem os slides dos tipos de gramáticas e da hierarquia de Chomsky, que daí vocês podem ver, porque o que define, né, o tipo da gramática são coisas como
por exemplo, uma gramática livre de contexto, uma gramática em que o lado esquerdo de cada regra de produção é formado apenas por um único símbolo não terminal. Gramáticas regulares, o lado esquerdo é composto unicamente por símbolo não terminal, mas o direito também é restrito. Enfim, fica aí a dica de leitura. E é isso, pessoal.